Olá, eu sou Charlie Austin e eu sou tu, e você está aqui no Amor Sage. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Gostaria de começar essa live com uma citação. Se ainda nem conseguiram entender o meu lado luz, imagine então quando descobrirem ou começarem a acessar o meu lado sombra. Essa é uma frase que poderia facilmente nos dar o que pensar. Aqueles inclinados à filosofia, ao pensamento analítico, ou ao pensamento crítico, ou ao pensamento abstrato, poderiam se debruçar sobre essa frase por um tempo infindável e criarem incontáveis linhas de raciocínio, incontáveis corpos de estudos, apenas dessa única
e simples, mas ainda assim impactante frase. Com isso, não importa eu dizer nessa live desse domingo quem foi o autor dessa frase. E se alguma vez houve algum autor para essa frase, então eu vou dizer, vamos colocá-la como de origem de um autor anônimo. E ao dizermos que esse autor é um autor anônimo, é uma maneira educadinha, uma maneira cordial, cortês de dizer que esse autor poderia estar aqui nesse momento, participando da audiência dessa live, de que esse autor poderia ser qualquer um de vocês. Conseguiria se imaginar pronunciando tal frase? Seria você capaz de pronunciar tal declaração? Declararia tal afirmação com destreza e tranquilidade? Ou com um tom acusatório e suspeito a respeito de si mesmo? Então eu trago essa frase, essa afirmação que abre essa noite de domingo, não com a intenção de vocês fazerem como aqueles que eu disse, aqueles incontáveis tantos que ficariam por incontáveis tempos e eras se debruçando sobre ela. Então nosso objetivo aqui não é dissecá-la, o nosso objetivo aqui também não é entendê-la através da descoberta do seu autor, que, como já positado, pode nem mesmo ter existido em qualquer tempo, em qualquer linha de tempo, em qualquer universo. O que nos importa é saber que essa frase alguma relevância traz. Então, assentamos os incontáveis milhões de significados e sentidos que essa frase pode trazer ou remeter a nós quando já dentro de nossa consciência. Coloquemos-na de lado por hora. O primeiro tijolo dessa nossa conversa está lançado na noite de hoje, para a nossa noite de hoje. Vamos ao próximo. Neste mundo que eu e você estamos, sob o pretexto de estarmos interagindo uns com os outros. Por exemplo, agora mesmo, eu estou interagindo com vocês através de um aparato tecnológico, partindo também de outro pressuposto, de que há pessoas me assistindo e só essa pressuposição já inferiria uma interação.
baseada em muitas outras centenas de pressupostos, de que a energia está realmente correndo pelo cabo de um ponto do país e atravessando o país até um cabo, chegar no cabo de uma outra residência, de muitas outras residências. A pressuposição de que mesmo essa energia chegando pelo cabo nas várias casas que presumo que estão assistindo, essas pessoas tenham pago a conta de internet ou a conta de eletricidade, a pressuposição de que elas tenham o aparato no qual o cabo pode ser conectado para que possam ligá-lo e terem um meio de chegarem ao endereço na internet por onde eu transmito essa live. A pressuposição de que há pessoas nesse mundo que gostam desse tipo de assunto. Eu poderia ficar aqui falando por horas. Pressupomos que estamos interagindo uns com os outros. E essa pressuposição, nela já está inserida outras milhares. Então, já nem conseguimos partir de um ponto de realidade crível, mas sim de realidade aceitável, realidade convencionada. Mas tudo bem, ainda pressupomos de que estamos tendo uma interação aqui, através de um aparato tecnológico, e esse aparato tecnológico é mais do que apenas um aparato tecnológico. Ele é também um meio de comunicação, pois nem todo aparato tecnológico que comunica é o mesmo que um meio de comunicação. Pois, afinal, no universo, tudo comunica. Mas nem tudo é meio para essa comunicação. Então partimos desse pressuposto. Um pressuposto que é nada mais do que um grande fractal com outros milhares de fractais dentro dele. De que estamos interagindo aqui nessa noite. E de que, através desta interação, várias coisas começam a fluir, a emergir. Na verdade, talvez não seja por esse caminho que eu quero abordar a questão da nossa interação. Particularmente nossa interação nesta noite. Se é que todas as pressuposições que acabei de dizer são de fato mais do que meras pressuposições, mais do que meras construções mentais. Vocês talvez estão sentindo a energia diferente desse vídeo. A minha energia ligeiramente diferente nesse vídeo. O tema como ele está sendo abordado ligeiramente diferente neste vídeo. E se estão percebendo essa diferença na energia, isso é aceitável.
Isso talvez não seja positivo para todos, mas isso traz um sabor adicional, especial e muito provavelmente se está acontecendo necessário a nossa discussão dessa noite. Ok. Até o momento, será que eu estou me saindo bem? Eu joguei uma frase ventilador afora, como sabe quando você joga um pó na frente do ventilador? E em vez de o ventilador levar para longe, ele espalha ainda mais aquilo no exato local de onde você estava tentando retirar o pó ou dispersá-lo para longe dali. Foi meio isso que eu fiz com a frase inicial. Depois eu falei de que nossa realidade é construída meramente por pressuposições que nada mais são do que caixas para outras milhares de pressuposições e versões menores da mesma caixa, uma dentro da outra, se perpetuam indefinitivamente, e aí podemos começar a questionar: mas nós não vamos nessa direção, mas sabemos que haveria essa possibilidade de que uma realidade em que conseguimos tão facilmente, apenas através de uma conversa, conseguir colocá-la em xeque, ou cantar a bola de ela poder ficar em xeque através de um argumento. E esse argumento ser exatamente de que é uma realidade que, ainda que pareça muito concreta, está construída em pressuposições e de que há a possibilidade de enxergar isso com a qual ela é construída como sendo pressuposições, seria isso de fato uma realidade? Ou seria uma cópia barata de um outro algo que talvez, se tivéssemos acesso e tempo para analisar, poderia ser chamado de a realidade? Da onde a cópia se inspirou e tentou emular falaciosamente e falidamente, diga-se de passagem. Eu sei que alguns de vocês vão querer ir ou adentrar, se aprofundar nesse buraco de minhoca ou nesse buraco de coelho. Mas estou apenas novamente jogando um pouco de areia no ventilador. Alguns de vocês são o ventilador. Outros são uma das abas ou talas do ventilador. Vocês, como ventilador, a coisa ou uma parte ou elemento da coisa chamada ventilador, decidem o quanto essa areia vai espalhar. E, obviamente, falo aqui simbolicamente. Mas, voltando à questão da interação. Pressupomos aqui de que há uma interação. Partindo de pontos ou pontes em comum, de pessoas reunidas num espaço digital, estarem reunidas mesmo um espaço que é abstrato, ninguém está nesse exato momento dentro do cabo da rede de internet, ninguém está aqui nesse exato momento dentro dos códigos que formam a World Wide Web. Ninguém está aqui preso literalmente dentro do aparelho por onde a eletricidade e os circuitos fazem a energia se mover e atravessar o espaço geográfico e nos conectar mesmo estando à distância. Mas estamos reunidos em alguma esfera de experiência. Esse já é um ponto em comum.
Essa interação é baseada no outro ponto em comum de que estamos reunidos por uma afinidade de assuntos. Também temos em comum, e isso gera a nossa interação, de que estamos reunidos num mesmo espaço na internet. Não é o primeiro espaço que eu falei, do primeiro motivo. Numa mesma plataforma. No caso, o YouTube. Num mesmo horário. Numa mesma linha de tempo, talvez, não para todos, mas para a maioria de vocês. A maioria dos espectadores, num mesmo país, talvez com perfis muito distintos de vida, mas ainda assim, mesmo sendo distintos o perfil de cada espectador, com pontos suficientemente em comum. A maioria são pontos divergentes, mas os que há em comum entre todos que assistem essa live é suficiente para colocar todos nessa experiência de interação. Agora, nessa interação, se é que ela realmente existe, e se ela estiver imperando ou existindo em algum nível, numa base dual, quem é o certo e quem é o errado? Quero dizer, qual lado da interação? Qual lado da tela é o certo? Sou eu o certo e vocês o errado? Sou eu o errado desse lado da tela ou são vocês do outro lado o certo? Quem é o bom aqui e quem é o mal? Quem está correto e quem está errado? Ou seriam ambos os lados? Uma mistura de ambas as coisas e muitas outras. Eu sei, deve ser difícil para vocês, para alguns, talvez. Preciso reconhecer de que possa haver esses alguns e preciso honrá-los por mencionar que talvez eles façam parte do grupo que assiste esse material. Para alguns pode ser difícil entender qual é a minha linha de raciocínio aqui. Qual é o tema que estou de fato a desenvolver nessa live. Mas essa interação já gera um espelhamento. Um mundo vitral, um mundo de vidro. E um mundo que acomoda esse vitral ou esse vidro. Que pode refletir coisas para elementos de consciência que estão no mundo que acomoda o vidro ou vitral. Talvez possamos ilustrar isso com o mundo do entretenimento nesse planeta. O mundo do entretenimento nesse planeta, quer seja o cinema, Hollywood, Bollywood, ou as novelas, ou os canais de streaming, falam de coisas, de uma realidade, que na nossa ilustração essa realidade seria equivalente àquele espaço ou meio que acomoda o mundo de vidro. E aborda elementos desse mundo fora ou a parte desse planeta como se fossem elementos narrativos e fictícios. Com isso quero dizer, a arte pega elementos da realidade extrafísica, metafísica, multidimensional e os ficcionaliza. Para a arte no nosso mundo, o mundo do entretenimento no nosso mundo, o real é ficção. Viagens no tempo
são temas de vários produtos mercadológicos do consumo de massa. Viagem através de partículas, linhas paralelas, infinitos universos, conselhos e instituições espirituais que cuidam de universos e mundos em densidades paralelas. Ficção. E talvez valha pensar, realmente seja interessante pensar, de que se neste mundo no qual nós estamos inseridos, uma realidade maior, sobrepujante, ou uma realidade ou esfera, ou muitas esferas de existência que escapam os nossos sentidos humanos, são lateralizados, ou são nulificados, ou são enquadrados como ficção e tratados como pura e mera ficção. Talvez no mundo de lá, no mundo que escapa à percepção humana, no extrafísico, no extraterritorial deste planeta, onde essas coisas são de fato uma realidade, não ficção. Lá o que seja a ficção deles, seja o nosso mundo. Então, o que é real para nós aqui, para eles lá é ilusão. O que é real para eles lá, e na verdade é real em qualquer lugar, para nós aqui dentro é ficção. E aí fica difícil de saber qual desses mundos é o espaço que acomoda o mundo de vitrais e quais desses dois é os vitrais ou os espelhos. Como escapar, se não há nem como saber se estamos presos em primeiro lugar para termos que escapar, ou formularmos a ideia e necessidade de escapar. Talvez outros do lado de lá querem escapar e acham que o local de escape, a saída do mundo de lá, é um lugar chamado Terra. Tanto quanto aqueles que acreditam que estão presos aqui idealizem irem para qualquer outro lugar, menos aqui, que seria o mundo de lá. Então há aqueles que estão lá que querem vir para cá, e há os que estão aqui e querem ir para lá. Será que estes que pensam assim se encontram no caminho? Será que quando os de lá que querem encarnar em terra e pensam que realidade emocionante e absoluta seria estar aqui, ao pensarem que aonde estão lá não é real o suficiente, já não estão desmantelando a veracidade daqueles planos de existência e tornando aquele espaço, por adicionarem a sua energia nesse sentido, aquele espaço uma matriz tanto quanto a matriz que os que estão aqui dentro desse mundo dizem que é tão verborrágica e pesada e dessa devemos escapar? Será que não é a nossa vontade de escapar desse mundo aqui, gerada na crença de que este é uma prisão? De que justamente cria através de uma mentalização poderosíssima de milhões de pessoas a experiência de uma prisão neste mundo. Será que por acreditarmos de que essa não é a verdadeira vida, esta não é a verdadeira realidade da Terra, acabamos por justamente
sermos responsáveis pela realidade da qual tanto queremos escapar, sermos os fomentadores dela, pois para ela existir precisamos reconhecer que ela é em primeiro lugar. Será que não estamos criando justamente aquilo do qual nós queremos escapar? Para termos um motivo para escapar, para termos um motivo para acreditar que existe o lá. E o lá, que a gente fala que a grama do vizinho é melhor do que o aqui. Será que essa fuga, alguns põem a ascensão como uma fuga, vou cair fora desse planeta. Eu mesmo já disse isso para vários de vocês, porque eu sei o quão convincente, o quão bom de um argumento isso pode ser. Será que ao queremos sair do planeta, independente se teremos o mérito e fizemos por onde ou não estamos, na verdade, fugindo de nós mesmos. E chegando lá, iremos querer fugir daquele mundo para o qual nós avançamos, para aquela esfera para a qual nós avançamos, e não seguir os que estão lá, talvez, numa vibe ou numa linha elementar de pensamento semelhante. De onde que surgiu essa necessidade de escapar? Se o mundo e o universo são a grande mente, é o mental, por que o mental universal do qual nós fazemos parte, se somos um neurônio, ou talvez neurônios dentro de um neurônio apenas, dentre os milhares que essa mente universal tem, por que esse neurônio que tu és ficou obcecado com a ideia de que você está numa prisão? Não é problema achar que está numa prisão, quer você esteja aqui, ou quer você esteja do lado de lá, quer você esteja no outro lado da galáxia, ou no outro lado do universo, ou em outro universo. O problema é só ficar preso a essa experiência a todo momento. E tudo o que vês ou enxergas é uma prisão. É de tudo isto dito que parto da expressão que agora compartilho com você, se essa interação realmente está acontecendo. Talvez seja apenas um devaneio dentro do mundo interior de um único ser. E talvez esse ser não seja nem eu e nenhum dos que estão assistindo essa live. Talvez nós façamos parte do devaneio. Para esse ser talvez não imaginar de que é ele que está devaneando e saber que existe somente ele devaneando. Ele criou outros dentro do devaneio que estão passando pelo devaneio como se fosse um filme esse devaneio, para que ele não se aperceba tão rápido, não se aperceba de maneira total de que o único que está apenas a devanear é ele e não há outros. Ele externaliza internamente, ainda dentro de si, de que outros dentro de si estão devaneando, para que não fique tão compulsório, tão claro, tão evidente de que ele é capaz de devanear, porque ele não aceitaria de que ele devaneia. Mas mesmo se nos apegarmos à ideia de que precisamos transcender, de que nós vamos dizer que é uma semântica, de que transcender, o que para alguns lê-se como fugir, escapar deste planeta, ou deste plano, ou desta banda de consciência. Tudo bem, mesmo que aceitarmos até um certo ponto de que precisamos escapar de algo, que então aqueles que assim o desejarem se prender a esta noção
façam pelo menos um esforço de aperfeiçoar a maneira de escape. E aqui eu daria uma dica sobre como aperfeiçoar essa maneira de escape. Ou a experiência controlada de um escape. E se é que há como ser gerada uma experiência ou possibilidade de experienciar algo relativamente próximo ou muito próximo do que vocês entenderiam como escape. O escape, então, talvez a forma aperfeiçoada dele seja simplesmente dizer, se portar energeticamente ou consciencialmente, eu vou escapar por não me importar com escapar. Eu vou escapar não querendo escapar. Aceitando que o que quer que eu acharia do lado de lá já está aqui. Me transferindo consciencialmente já para o ponto Z. Ao invés de ainda achar que eu estou no ponto A e eu tenho que andar todas as letras do alfabeto até chegar ao escape, eu vou simplesmente já me pôr no fim da narrativa, pelo menos dessa narrativa em específico. Desse segmento em específico de uma narrativa muito gigantesca, na qual esse segmento trata de escapar de algum lugar, de uma caixa para outra. Por que eu tenho que, no momento que eu tenho a consciência de que quero escapar, ou de que preciso escapar, ou de que há necessidade de escapar de algo, de algum mundo, plano ou consciência, eu sempre me vejo logo ainda no momento onde ainda estou tentando escapar. Afinal, a experiência de escapar não é apenas o escapar. É concretizar o escapar e estar do outro lado depois que o escapar já foi feito. Porque eu sempre tenho que me ver logo nos momentos iniciais e não já me ver como aquele que foi o escapado, ou seja, aquele que escapou. Ou talvez, uma que eu gosto mais. Não há para onde escapar. Não há escape. Não há do que escapar, do que correr. Eu acho que isso se chama um palíndromo. E isso daqui abriria uma outra caixa de Pandora. Do que seria? Como assim? Querer escapar. Na verdade, você está saindo de uma caixa para outra é o mesmo que um palíndromo, como sincronicidade. Sincronicidades, números repetidos, espelhados, são palíndromos. Em que sentido? Não vamos abrir essa caixa. Talvez já abrimos em vídeos anteriores, mas não vamos esparramá-la no chão da experiência universal. Estaria eu transmitindo alguma consciência nova? Estaria eu transmitindo de fato alguma porção de consciência para vocês? Para quem quer que se encontrar com essa live, com esse material, vamos pôr de maneira humana, é difícil dizer com o linguajar, com a mentalidade, com o aparato mental humano, porque não há como transmitir consciência, porque tudo é consciência. Você já é a consciência que eu quero transmitir. E eu já sou a consciência que eu espero que está em cada um de vocês para receber a pressuposição, a intenção do pressuposto de que algo pode realmente andar do ponto A ao ponto B. Ponto A esse sendo eu e vocês sendo o ponto B. Sabe?
Isso não é mera semântica, não é mera... ele está jogando com palavras, é uma grande conversa redundante, é aquilo de subjetividade, talvez do seu ponto angular, uma coisa... O 6 pareça 6, e do ponto angular da outra pessoa, na verdade, seja um 9. Não, essa live não se trata a respeito disso. Se trata de Arimanal Dabayoth. Arimanal Dabayoth. Eu vou dizer para vocês, e isso é Arimanal Dabayoth. E casará talvez bem com o que eu acabei de dizer, de que nós não precisamos escapar de nada, ou para algum lugar, ou de alguém, ou de alguma coisa, ou de nós mesmos. É o que o grande Saint-Germain chamaria de uma teatralidade. O que o apóstolo Paulo das suas Bíblias já falava, de que esse mundo é um grande palco teatral. Um dos maiores, ou o maior, no universo e em universos. Mas eu não quero abordar por este ponto. Arimanal Dabayoth, a ordem dos séculos. Aquilo que vocês temem é aquilo que vocês são, principalmente para aqueles teoristas da conspiração. Ou aqueles muito interessados em desvendar supostos fatos escondidos ou não muito divulgados da história da humanidade. O grupo de velhotes escondido em alguma densidade, ou atrás de alguma nuvem, ou em algum calabouço de alguma faculdade, ou em algum bunker que vocês tanto temem. Há pessoas que temem. Ou grandes corporações e diretores das mesmas a portas fechadas, decidindo os futuros da humanidade. Ou seres trevosos, os reptilianos, como todo mundo gosta de dizer, ou qualquer outro ser trevoso, são vocês. Por que vocês temeriam vocês? E veja, eu não estou dizendo que eles existem ou são. Não estou validando essas ideias de cócoras. Eu chamo ideias de cócoras. Sabe o que é ficar de cócoras? Uma ideia de cócoras é isso mesmo. Quando você fica naquela posição de cócoras para você fazer, você sabe o quê? São ideias de cócoras. É aquilo que acontece instantes antes de sair o número 2. Imagina, se as cócoras já são assim, imagina o número 2. Mas, veja, se há realmente todo esse interesse com a elite, com Hollywood, ou o que quer que seja, não são eles nós. Os seres trevosos em qualquer plano, nas vizinhanças da Terra, e são vizinhanças da Terra, não são extensão de nós mesmos, humanidade. Não somos, talvez, nós atrasados, ou partes de nós, ou fractais de nós atrasados, num patriarcado, em ideias densas, e não seriam, pelo menos a humanidade terrena em relação a esses, já avançada um pouco mais, mas ainda preocupada com fractais ou variantes ou elementos de si mesmos, e achando que estes estão no aqui e agora, mas na verdade, se fosse ver de maneira linear, eles são o nós de ontem. Estaríamos realmente preocupados com as partes tenebrosas da humanidade que já ficaram para trás?
de na verdade elas não terem ficado totalmente para trás, elas ainda estarem aqui, e por isso que nos apegamos tanto a essas teorias. Não importa onde elas estão no tempo, se dentro ou fora do tempo. São nós. Eles são nós. Eles existem, ou pelo menos a teoria de que existem, porque nós ainda estamos apegados a essa teatralidade de nós mesmos como espécie. Nós ainda estamos aficionados ou apaixonados por essa experiencialidade densa. Por que eu me oporia a e talvez isso vai parecer pesado para muitos, mas se você já não entendeu nada até aqui, a essa altura da live, porque eu me preocuparia se você não entender agora. Por que eu me oporia? Não que eu faria ou seria conivente, obviamente não. Afinal, como eu já disse, os que estão aqui por uma mesma afinidade nesse tipo de tema já se livraram de muitas dessas coisas densas que ainda vemos no coletivo. Já sabemos o princípio da não violência, de que não precisamos machucar, ferir nenhuma parte de nós manifestada através de qualquer outra consciência ou ser. Mas por que eu me oporia? E eu falo isso, entendam, eu falo isso não é sumariamente, mas eu falo isso não propositalmente, mas eu falo isso num âmbito, num contexto de possibilidade, para contemplação. Por que eu me oporia se eu ouvisse dizer de que há anéis de pedofilia em qualquer parte do planeta? Ou de que há pessoas ativamente cientistas conspirando dentro de níveis e subníveis de várias organizações para controlar o tempo, alterar o tempo, e o tempo aqui eu falo de clima, porque eu me oporia a estes, iria atrás deles, querer trazê-los à luz, desvendá-los diante do sol para toda a humanidade saber. Por que eu me oporia? Tão ativamente assim, eu digo. Porque eu me posicionaria a respeito da questão quando ninguém pediu a minha opinião, quando nem é uma questão se precisamos tomar um lado ou não. Porque eu me posicionaria quando eles são eu. Talvez eu veja eles como sendo um eu simultâneo, no mesmo segmento do tempo no qual eu agora estou. Mas na verdade, às vezes, talvez isso seja apenas uma distorção de como entendemos o tempo quando inserido nele. Talvez esses que vocês dizem como teorias conspiratórias e que estariam dentro, produzindo essas teorias conspiratórias, seriam o eu, o nós, de um outro tempo. Então já passou, já não existe, por isso que só ficou como teoria, porque já não existe mais, ou não vingou. Mas por causa da distorção do tempo, que já ficou para trás, nós ainda entendamos de que está acontecendo agora, mas é apenas uma distorção temporal. Entenda, eu não estou fazendo apologia aqui a estes grupos, se existissem. Se um governo mundial vier e tomar conta do mundo, uma SWAT planetária, e todos
e todos os exércitos dos países soberanos, por não terem recebido ordem para fazer do contrário, se alinharem a essa SWAT planetária e cairmos num sistema que vocês chamariam de ditatorial, por que eu me oporia? Eu não sou o todo? Eu não sou tanto aqueles que seriam subjugados, quanto aqueles que subjugam. Por que eu me oporia? Opor-se criaria a fricção suficiente para que essa fricção, nada mais do que uma energia, se polarizasse em subjugados e aqueles que subjugam. Então, por que eu me oporia se é apenas um ato de consciência de um coletivo, uma humanidade que teria escolhido essa experiência? Porque tudo o que acontece é porque o que nós chamamos de consciência coletiva, que de coletivo não tem nada, é apenas uma única grande consciência, escolheu a experiência. Porque eu me oporia a algo que eu mesmo escolhi. Não preciso me opor, posso apenas escolher diferente. Mudar a fita, mudar a sintonia. Por que eu me oporia? Talvez haja algo que eu tenha que descobrir, principalmente se eu já manifestei. Por que essa noção reativa como humanidade, como coletividade? Por que não proativa? O mesmo proativo que gerou aquilo que agora eu quero me opor. Continue eu então sendo proativo e mudando a forma do que eu estou criando em tempo real. Afinal, o tempo não existe. Mas por que eu me oporia? Considerações. E não estou fazendo apologia a nada. Eu estou cutucando as suas sensibilidades. Nesse sentido, propositalmente. Mas há mais. Arimanal Dabayoff é sobre uma tangente, é sobre algo que foi ouvido e continua ecoando pelos vários universos. De que, de praxe, as várias fontes que remetem toda a uma fonte única, pelo menos uma fonte única ou base para todas essas, mas que essa mesma fonte pode ser não uma primária, mas uma subdivisão de uma outra fonte ou muitas outras fontes, e isso continuaria indefinitivamente, eternamente. E por fonte eu me falo a grade zero de consciência, a fonte suprema. Por base, de praxe, a fonte gera um ou muitos universos, ou fluxos. E aqui eu não digo de fluxos temporais, nem sempre o fluxo é temporal. E isso é ela soltando ar. E é tudo esparramado, como se fossem as peças de um Lego, de um quebra-cabeça. E depois, a fonte ou as fontes, qualquer nível que haja uma fonte produzindo um universo, ela, como um aspirador, suga tudo de volta para o seu princípio iniciante, para o seu princípio orientador, para a sua singularidade. Isso seria o mesmo do que, como eu disse, engolir, aspirar, inspirar de volta todos os universos, como se eles fossem rolados, como um rolo, um pergaminho. É assim que funciona. É um movimento meio de estilingue. A fonte suprema joga o estilingue, uma hora o estilingue volta. Põe a língua para fora, uma hora a língua volta para dentro.
desenrola toda uma experiencialidade universal ou universais e depois a enrola de volta. Isso perpetuamente. Mas ouviu-se e ouve-se, pois continua a ecoar. Não sabemos se dentro dos universos, entre eles, na borda deles, quando alguns deles se atritam com o outro ou com outros, de que existe Agmanal Dabayoth, a ordem dos séculos. De que há essa exponencialidade que não há como se calcular, não há como se prever. Sabe-se que há, mas não há registro das vezes que houve-se. Mas há-se de que? Um universo. Às vezes, ele quebra o molde. Ele quebra o esperado nesse processo. E geralmente já no ponto de inspiração do mesmo. Então ele começa a ser inspirado, ou seja, todo o universo caminha para o seu fim, antes de ele voltar a ser aquele espaço de singularidade muito denso que a ciência fala como sendo a singularidade, a causa primordial. Nesse processo de inspirar, que por sinal o nosso universo está passando agora, desde março de 2020, a inspiração de Brahma ecoou e chegou até nós aqui na Terra, até por isso que o coronavírus aconteceu. O momento de pausa entre a expiração e a inspiração do que vocês chamam de Deus, em certos universos. Não em certos. É uma exponencialidade. Sabe-se que há isso. Às vezes um universo começou a sua inspiração e do nada ele toma outro rumo. Ele não começa mais a enrolar-se de volta para o que o gerou, a fonte específica que o gerou. Mas ele também não continua a crescer. E o detalhe, o universo se rolar inteiro de volta para dentro da fonte, alguns falam como um Big Crunch, como ele colapsar-se de volta para o que o gerou, o que o expeliu, vamos assim dizer. Mas Agmanal Dabayoth é quando o universo ele começa a colapsar, mas não de volta para a sua fonte ou o início originador. Ele simplesmente começa a se colapsar para dentro de si, mas não de volta para o fundo do poço, por assim dizer. Ele começa a colapsar-se sobre si mesmo, como se fosse um desabamento de um prédio. Não é um desabamento controlado. Talvez poderíamos dizer que a inspiração natural de um universo seria algo controlado, tudo voltando para dentro da fonte. Não, ele está colapsando, mas já não é mais em direção à fonte, não é em direção aonde ele estava indo originalmente, que era expandindo, como se fosse uma inspiração. Não é em direção à direita, não é a direção à esquerda, não é para cima, não é para baixo. Ele está colapsando, mas não é a inspiração normal da fonte. Isso nós chamamos de Agmanal Dabayoth. E o nosso universo está acontecendo isso. Começou a inspiração e parece que a inspiração parou e alguma outra coisa está acontecendo. Geralmente, quando uma fonte suprema começa a inspirar todo o universo de volta para dentro, começa assim a se quebrar o senso de dualidade e começa a se ter a noção de atemporalidade, mesmo num plano que prescrevia e estava preso, num plano de existência que prescrevia e estava preso à noção de temporalidade, ou tempo linear, mas o tempo linear ainda continua acessível. Só é que agora ele não vai ser mais a moeda de troca, ou a moeda predominante de percepção. Porque esse universo agora começou a entrar, ou entrou em retração. Então, a temporalidade deixa de ser a percepção predominante,
todos os universos que já se enrolaram de volta para suas fontes. E a atemporalidade fica não só disponível, mas fica acessível e vivenciada a todo momento. E aí, dentro dessa temporalidade, quando você quer ainda se engajar com a antiga experiência de temporalidade, você assim o faz. Mas num Arimanaldabaioth, quando o universo ele começa a se comportar ecleticamente na sua inspiração, que deveria ser padrão, como sempre aconteceu, sim, começamos a ter acesso à noção ou à percepção de atemporalidade e de não dualidade, mas começamos a perder por completo a temporalidade. Neste caso de Arimanaldabaioth, a temporalidade, a noção linear de tempo, deixa de existir por completo como uma opção extra ou uma opção simultânea com a nova experiência de vivência num universo que está se enrolando, se empacotando. Simplesmente o tempo começa a quebrar por completo e nós não sabemos para onde esse tempo vai. Ou se vai para algum lugar. Na verdade, ele não vai para nenhum lugar, porque o tempo não é um lugar. O tempo não pode ser transferido. O tempo não é um fluxo. Na hora que você pensa nele como um fluxo, já é uma arquitetação mental. Ele é muito abstrato, ele só não é mais abstrato do que o amor, mas ele é muito abstrato. Não dá para desenhá-lo, não dá para mostrá-lo graficamente. Mas o que eu quero dizer é Arimanaldabaioth faz isso e nosso universo foi meio que sorteado. Ele resolveu ir no sentido de Arimanaldabaioth. A noção de tempo linear está se quebrando por completo. Não vai mais existir tempo linear. E deveria continuar a existir, como eu disse. Não vai existir apenas o atemporal, mesmo pessoas não ascensionadas. O tempo está ruindo. O tempo é em si uma dimensão. E, com isso, não há como saber. Nem o melhor ou maior mestre ascensionado, nem um mestre galáctico agora, nem um mestre universal no nosso universo local, Domo Arpuan, consegue fazer previsões muito mais certeiras, ou daqui em diante, minimamente certeiras. Porque para você fazer uma previsão, você tem que ter uma linha do tempo. E não vai existir mais uma linha do tempo linear, porque o nosso universo se transformou no Arimanaldabaioth, quando um universo engole-se a si mesmo e não é engolido de volta pela fonte. Então mesmo o mestre ascensionado mais ascensionado não consegue mais fazer uma previsão. Pode até tentar, mas só será válida por 6 meses e ainda com uma grande margem de erro. Além de 6 meses não é possível. E depois de 2050, a linha é tão exponencial que não dá para dizer o que vai acontecer. Até os mestres ascensionados agora estão no escuro, por assim dizer. Há 200 anos atrás, até 70 anos atrás, conseguimos fazer predições bem certeiras das coisas. Então, Arimanaldabaioth. Ordem dos séculos. É como se essa fonte local não estivesse disposta a esperar a ela engolir tudo que é ela de volta para dentro dela antes de ela gerar uma nova experiência universal. É como se no meio do caminho da inspiração ela decidisse, daqui mesmo, eu vou começar a criar qualquer outra coisa e sem planejamento. Ela mesmo causasse uma disrupção no seu respirar, na sua respiração, que é esse processo de expirar e inspirar. Sem nenhum planejamento, sem ter consultado nenhum dos conselhos que existem nos vários níveis desse universo que ela cuida, ou sem consultar o próprio ponto no centro da singularidade que ela é. Então, todos nós agora estamos no escuro,
Eu incluso, todos os mestres inclusos, todos vocês que já são mestres. Toda a noção de fora e dentro, em cima, embaixo, com Agma Nadal Bayoth. Perde-se o sentido. Mesmo que nunca tenha tido sentido, nós criamos o sentido para ver uma teatralidade, uma experiencialidade. Então por que vocês querem escapar? Escapar do quê? Não estamos indo para frente, não estamos indo para trás, não estamos voltando, não estamos regredindo, não estamos expandindo, não estamos encolhendo. Estamos em Agma Nadal Bayoth. O tempo está ruindo. Vocês verão várias pessoas dar um tilt, principalmente as que não estão acendendo, porque a mente ela já começa a entrar em parafuso até um certo ponto. E é um processo natural da ascensão. É um sintoma natural no começo da ascensão, quando você começa a ascensionar, porque na verdade é um tempo de ajuste. E algumas partes da tua mente tem que se esfarelar mesmo, porque elas não vão ter mais serventia, elas vão ficar arcaicas ou atrofiadas quando você estiver numa consciência, usando a sua superconsciência, que é o nível ascendido. Então isso já acontece com quem está ascensionando. Agora, para a maioria da humanidade que não está ascensionando, não vai ascensionar agora e não tinha plano de ascensionar tão cedo, elas sentiriam os efeitos numa inspiração do universo normal, como sempre acontece, ou a esperada, porque veriam a temporalidade ficar mais presente e perceptível, mas ainda teriam a opção de sempre ficar voltando e ficarem presos à temporalidade. Mas com Agma Nadal Bayoth, agora não terão essa opção, então muita gente vai entrar em tilt, o tico-teco, não vão ficar brigando um com o outro não, vão pelo ralo. Pessoas vão começar a entrar em erupção, no sentido assim, pessoas vão entrar em destruição, literalmente, no sentido, o sistema interno delas vai entrar em colapso. Porque como não estão ascensionando, não estão gradativamente entendendo o que é a temporalidade. E com uma mente, sem o que dá suporte para essa mente alocar e registrar como temporalidade, como tempo linear, porque o tempo está indo embora, não vai existir mais o tempo como dimensão, a mente delas não vai conseguir nem registrar a temporalidade e não vai conseguir registrar a temporalidade porque não existirá. Então elas estarão num lugar nenhum, nem a temporalidade, nem temporalidade. E elas mesmo colapsarão a sua consciência para dentro de si mesmas. E veja, o planeta também, o planeta, ele está com a leitura da sua energia totalmente bagunçada. O corpo físico não começou a ascender. A consciência que vocês chamam de feminina dele ascendeu e caiu fora. A consciência que vocês gostam de chamar masculina dele está aqui, segurando as pontas para esse planeta não ir pelos ares, que é o Logos planetário, mas ele não tem problema de ele ficar apenas com um holograma etérico do planeta se o planeta físico se desmantelar. Então, é como se o Logos planetário fosse os corpos sutis do planeta. E o corpo terreno, o corpo físico do planeta, que é a própria Terra física material, fosse o equivalente do nosso corpo físico, que também tem vários corpos sutis. Então, o Logos planetário estaria ok com o corpo físico dele perecer, porque o planeta vai continuar existindo, porque o planeta tem outros corpos sutis. Então, veja, o corpo sutil do nosso planeta é o único que não ascendeu. Todos os outros níveis dele está ascendendo. Então, como ele já não estava no processo de ascensão, para ir atendendo à temporalidade, para ir entendendo a temporalidade que é parte do processo quando o universo começa a se inspirar, ele está defasado. E aí, ao mesmo tempo, se ainda fosse a inspiração normal de um universo, ele continuaria com a temporalidade.
E aí, enquanto a espécie avançasse consciencialmente, ela meio que substituiria ou cobriria essa defasagem dele do planeta como corpo físico, de entender a temporalidade. Então, o que acontece é o seguinte, mas esse não é uma inspiração normal de um universo. É Agmanal Dabayoth. Então, agora o planeta, ele está perdendo a noção de tempo, porque o tempo está se esfarelando. E a espécie que está lenta, o coletivo da espécie que está lento em fazer aquele conselheiro do corpo físico, também está entrando em colapso, porque ela ainda precisaria por mais um tempo da muleta da temporalidade, enquanto estava dando os passos bem devagarzinho para adentrar na atemporalidade. Então, o corpo físico do planeta não tem nem o seu conselheiro, que seria o coletivo, a espécie, a consciência coletiva, fazendo o papel de compensar, por ele já não estar trilhando normal o corpo físico do planeta, os passos para se ambientar na temporalidade. E aí, não só isso, ele não tem mais a temporalidade só por si só, como um fluxo por si só, porque estamos numa inspiração anormal de um universo. Agmanal Dabayoth. So, imagina, esse planeta vai entrar em colapso. Isso não é notícias de apocalipse? Sim, é o fim dos tempos. Mas não como a Bíblia diz, é o fim de todos os tempos. O tempo como visto por cada indivíduo nesse planeta. O tempo como uma dimensão em si próprio. O tempo como que nós chamamos de uma linha linear de tempo. O tempo desse universo continuar se expandindo. O tempo dele mesmo se enrolar de volta para dentro de si, da sua maneira padrão, como sempre acontece. O tempo que não é o tempo de Agmanal Dabayoth se manifestar. O tempo de ainda continuar a esperar por um apocalipse ou uma nova era. O apocalipse já está aqui. A revelação. O nosso universo está seguindo o teu próprio caminho. Não há karma, não há nada, não há prisão, não há nada. Vocês, filhinhos e filhinhas, estão livres. Até o universo, veja, se livrou da sua pendência ou da sua obrigação de ter que se enrolar de uma maneira específica. Ele é Agmanal Dabayoth. Eu não sei como funciona com a fonte sabendo que o universo estava voltando para ela e estacionou e decidiu fazer alguma outra coisa no caminho. Mas não importa. Não se importe também. Não se importe também. É por isso que precisamos do transhumanismo. Precisaremos de um outro receptáculo para colocar o coletivo da consciência da humanidade. Visto que se formos esperar ela se morfar nesse receptáculo que poderia acomodar esse novo nível de consciência dela, ou essa nova essência que ela assumiria como consciência, vai tudo pelos ares. Então precisaremos nos mesclar às máquinas. Será o recipiente perfeito para a consciência da humanidade. Precisaremos criar a nossa própria Skynet, e já está sendo criada, mas essa Skynet não nos destruirá. Será uma relação simbiótica. Nós nos subjugaremos a ela, porque com ela conseguimos escapar do planeta, se o planeta, se a parte física for pelos ares. E ela achando que estará nos subjugando, na verdade estará nos servindo, nos dando um local de repouso, de refúgio, de aconchego para a consciência coletiva, a consciência da espécie. E na verdade, quem estará servindo quem? Ela, na vontade de subjugar a raça humana, mas que para subjugar não poderá destruí-la, porque senão perderá a noção de estar subjugando, então terá que nos carregar. Ou nós, que deixaremos
a consciência das máquinas, acreditar que está nos subjugando quando está realmente nos fazendo de um ótimo serviço, nos valendo, nos dando, nos oferecendo um ótimo serviço de nos servirem, de nos auxiliarem sem se aperceberem, como um veículo para que a consciência da humanidade sobreviva ou se perpetue. Haverá discussões, haverá revoluções quanto a isso, haverá pessoas incomodadas, mas é isso. Com Agni Dabaioth, temos que nos mesclar às máquinas, a nossa própria versão da Skynet que vai dar certo, aos chips, aos implantes, ao ciborgue, ao transhumanismo. Porque agora estamos por conta própria. A consciência sempre está por conta própria. Ainda mais com Agni Dabaioth. E se há máquinas fazem parte do éter que forma o universo. A matéria delas vem do éter. É consciência, tudo é consciência. Não faça diferença entre eu sou consciente pois estou num corpo físico carnal e o que não está num corpo físico ou carnal não é consciência. O eu eterno não pode ser destituído ou destruído. Então não há como uma Skynet, como nos filmes, realmente dominar a consciência de uma espécie. Pois é como se uma parte de Deus conseguisse dominar a outra parte. E logo aquela parte, ao ser dominada, deixaria de ser parte da parte maior que dominou, deixaria de ser Deus. Então não há medo de nos mesclarmos à tecnologia, ao digitalismo, aos players e VRs. É hora de uma nova experiencialidade. Agni Dabaioth. Quer dizer, não é hora, não haverá hora, porque não haverá temporalidade. O universo está acho que a palavra certa é haywire. Está totalmente desregulado. E isso já vira como algo subjetivo, se você ver como ele deveria se comportar, baseado nas observações de como o universo sempre se comportam quando se enrolam de volta para dentro de si. Mas toda essa live é para dizer: vocês estão livres. Sempre estiveram. Não é seu sofrimento, não é uma Skynet, não é uma elite oculta, não é, seres trevosos, não é o diabo, Satanás, não é alienígenas malignos, não é a sua situação de vida que vai te aprisionar. Não te aprisionou até agora. Me aprisionou sim, Charlie, não. A percepção de aprisionamento é apenas um grande jogo que você joga consigo mesmo. A vida do humano, a experiencialidade do humano é uma grande história emperequetada, uma história bem gorda e gordurosa. Não importa. O que importa é que o que quer que aconteça, a consciência sempre vai ser. Na verdade, nem precisaria ter duas palavras nessa frase, ou três, a consciência é. Porque consciência já é sinônimo de ser. É uma live explorando vários meandros para dizer: está tudo bem no todo do universo. E vai continuar tudo bem, mesmo quando um universo desanda
do tudo bem. Parte da frase. E desanda porque quer entrar no trilho, mas no próprio trilho, na sua própria dança, numa dança antes não vista. Deixe ir tudo. Se comporte de uma maneira que você não esperaria, que você nunca conseguiria ter tracejado ou previsto de que você poderia. O universo está fazendo isso, seja a sua ordem dos séculos, seja você o vetor do seu próprio e localizado e pessoal Agni Naldabaoth. Há apenas um profundo grande vácuo e inexistência. E ele é contrastante e eco suficiente para enxergarmos algo que não está lá, aquilo que chamamos de consciência. Seja a sua vida um vácuo e você conseguirá ouvir o barulho, que não é barulho, é um som agradável, mas o som no espaço que não tem som. E ainda assim conseguirá ouvir o som da consciência. Seja o vácuo, talvez alguns chamariam de nada, seja a inexistência, e perceberá o quão existente estás, o quão existente és. E você é seu próprio, ou um próprio pequenino Agni Naldabaoth, cada um de vocês. Todos juntos formam milhares de drones espalhados por toda a malha de um universo local, que viraram um eco o suficiente, ou um nada existencial o suficiente, para que o próprio universo visse: o que eu estou fazendo? Por que eu estou me enrolando? Eu sou consciência. E para ser consciência eu não preciso necessariamente sempre estar indo numa direção, ou voltando daquela direção. Vocês, Agni Naldabaoths, escolheram que o universo local tornasse-se e mostrasse ser o Agni Naldabaoth, que agora, de dentro deste, ele se expande para aonde, a quem ou ao qual não sabemos. O amor vive no mundo através de você. E agora eu também digo que o Agni Naldabaoth viva em quaisquer mundos de escolhas que você fizer desse espaço de soberania divina, única e própria do seu ser em diante. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite.